Opa, tudo certo? Como é que estamos? Boa, tudo certo. Boa tarde para ti, seja bem-vindo. Dei um Boa. prelúdio rápido aqui sobre ti, sobre a Cata Cliente, mas feliz demais poder estar fazendo esse bate-papo contigo. Parceiro de longa data aí nosso, que traz, traz muitos insights, traz muita informação boa, colabora bastante aí com a gente. Como eu disse, um prazer poder estar iniciando contigo. E hoje, vamos dividir os segredos aí do social selling via LinkedIn, da prospecção multicanal e das redes sociais como geradores de oportunidade, que acredito que é o tema que está todo mundo mais interessado em saber aí. Então, Ale, pedir para você se apresentar rapidinho, falar um pouco do ti, falar um pouco do Cata Cliente também, depois falar um pouco da Ative e a gente inicia esse bate-papo, beleza? Beleza. Tá me ouvindo bem, Vini? Estou te ouvindo bem, estou te vendo direitinho, tudo certo. Show de bola. Obrigado aí pelo convite. Ativa aí sempre parceira nossa aí nesse mundo B2B de vendas, prospecção. Pode contar sempre com a gente aí no que for preciso aqui do pessoal do Cata Cliente. Deixa eu contar um pouquinho então da nossa história. Para quem já não nos conhece, né? Nós somos a primeira ferramenta de automação no LinkedIn no Brasil, tá? A gente lançou a solução em 2018, 17, 18, para uso próprio, né? Nós tínhamos um outro foco antigamente e nós queríamos escalar a nossa prospecção, porque nós tínhamos a solução SaaS, né? E aí a gente acabou criando o Cata Cliente para uso próprio e ele acabou, vamos dizer assim, pivotando o nosso negócio, né? De lá para cá, a gente conquistou mais de 10 mil clientes, utilizaram nossas ferramentas para prospectar no LinkedIn, né? Gerando aí milhões de interações na rede, né? E, enfim, hoje a gente é uma referência aí no mercado quando o assunto é prospecção automatizada no LinkedIn. Muito bom, muito bom. E uma coisa que eu gosto muito quando eu falo do Kata para outros clientes, para outros fornecedores, outras pessoas, a gente sempre acaba falando dos parceiros, essa similaridade que tem com a Ativaí de ser skin in the game, né? Eu acho que Uhum. negócios que nascem para solucionar seus próprios problemas, eles têm uma natureza mais interessante quando você pensa em pivotar, em crescer, em escalar. A Ativaí foi semelhante, né? Nós crescemos para resolver o nosso próprio problema de prospecção também, nós queríamos ir para o mercado, à época muito focado na parte de comunicação, um mercado muito próximo ao que era agências de publicidade, agências de marketing, e necessitávamos dessa solução da prospecção digital, da receita previsível automatizada, otimizada, a performance sendo bem feita, e pudemos passar aí pelo todo o caminho de evolução que começou pelo e-mail, o principal canal de prospecção à época, foi passando por outros canais. Hoje o LinkedIn é a grande menina dos olhos de ouro, né? A gente vê que efetivamente se transformou numa ferramenta de negócios. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Ele saiu daquele caráter de vaga de emprego e post motivacional para se tornar uma ferramenta de negócios. E é bacana poder acompanhar essa evolução junto com parceiros como o Ti, mas ver também isso acontecendo na prática e ficar na guarda, né? Qual será a próxima rede, qual será o próximo canal. A gente se fala muito do WhatsApp, se fala muito das redes sociais menos corporativas, mas a gente sabe que hoje o LinkedIn ele é a principal ferramenta de negócios, né? Ele é onde o maior banco de dados corporativo do mundo, ele é onde está mais atualizado, onde para o B2B faz mais sentido, efetivamente. Então, queria começar essa live aqui, Ale, antes da gente entrar no tema do social selling mesmo, mas fazer uma pergunta para ti, para a gente ir quebrando o gelo também. Conta um pouco da sua experiência com o LinkedIn, né? Porque eu acredito que não caiu do céu uma automação programada do LinkedIn, um código pronto, né? Eu conto um pouco do que vocês aprenderam do desenvolvimento do LinkedIn no passado até hoje, como que Uhum. vocês viram as transformações dessa rede, e aí a gente entra no tema do social selling com quem é especialista mesmo, com quem conhece. Beleza. Então, o nosso negócio antigamente era focado no B2B, né? Nós tínhamos um produto de venda complexa e o público-alvo do nosso negócio estava quase que na totalidade no LinkedIn lá desde sempre, né? A gente já enxergava o público ali, já entrava em contato
nosso time comercial, algumas colegas entravam em contato, mas não era padrão, né? A gente não tinha um processo padronizado. Então, quando a gente precisava medir o que estava dando de resultado, também não se tinha muito noção por que estava certo para alguns e para outros não, né, no time. E aí eu resolvi, na época, testar um processo inteiro manual, né? E eu consegui, naquela ocasião, uma reunião com um cliente bem significativo. E, no fim, não fechamos aquele negócio, mas o processo ele foi bem desenhado ali, né? Então, ele tratava de entrar em contato, isso já depois a gente vai entrar em mais detalhe, né? Mas com a pessoa de acordo com o perfil dela lá e uma copy adequada, né? E aquilo ali gerava uma levantada de mão, né? E aquilo ali me chamou muito a atenção porque funcionava, né? Então, nessa época, praticamente a gente usava e-mail como mecanismo de automação e o cold call, né? Então, sempre fomos focados no outbound, né? Ligação, agendamento de demonstração, reunião, né? E fechamento. Quando a gente usava o e-mail ou até mesmo as ferramentas de inbound, né, que seriam os impulsionamentos no Google, geravam leads que entravam no site e dali em diante o mesmo processo, né? E aí o LinkedIn era uma incógnita, né? Então, a partir do momento que a gente fez, eu estou falando de 2017, né? 2017, 2018, quando a gente conseguiu replicar um processo comercial ali que deu certo mais de uma vez, a gente viu que na mão era muito difícil, né, de conseguir escalar, né? Então, a ideia era, eu preciso repetir esse processo para todos do time. Todos têm que fazer igual para ter o mesmo resultado e ter previsibilidade, né? Então, a partir do momento que tu desenha esse funil, entende quantos leads você precisa contatar para X% te aceitar, desses que te aceitam, você tem que fazer tantos follow-ups, né, para ter uma levantada de mão. E aí sim, essa levantada de mão vai virar uma oportunidade real no teu funil de vendas, né? Mas a geração, essa movimentação constante de convidar, ver se aceitou a copy e tudo mais, isso é impraticável manualmente. Até você pode fazer. O problema é garantir que todos façam da mesma forma e depois não tem como medir também, né? Fica uma coisa bem complicada. Então foi assim que surgiu a dor, né, que a gente teve, era escalar esse processo de uma forma automatizada para gerar uma previsibilidade. Então hoje eu consigo, por exemplo, num painel, saber quantos eu preciso convidar para marcar uma reunião, né? E aí eu tenho toda uma dinâmica de gestão da ferramenta, onde eu consigo ir alterando essas campanhas de acordo com essas volumetrias, né? Então se está saindo um pouquinho fora do que se espera, a gente ajusta e encaminha de novo para um direcionamento de resultados. Então, é basicamente isso, é escalar um processo. E quando eu falo escalar, eu não estou falando em volume de lead, né? Eu estou falando volume de atividades coordenadas dentro da rede social, né? Que não é fácil, né? Saber, por exemplo, que um lead te aceitou, X dias depois tu tem que entrar em contato com ele, aí depois X dias depois de novo, né? E assim, centenas de leads, né? Para cada conta, ou milhares de leads, dependendo. Né? Vários SDRs na mão, isso fica realmente muito difícil, né? Exatamente. Não, mas Então, eu gostei assim, do que você falou, que é receita previsível na veia, né? Fica aí até a indicação do primeiro livro, Aaron Ross, Receita Previsível. Ele não fala de canais, ele fala de métodos. Você pode aplicar isso no LinkedIn, você pode aplicar isso no e-mail, você pode aplicar no cold call, mas é exatamente o que você falou, né, Ale? Você tem a previsibilidade do quanto que eu preciso, né, do jogo de números, que é a área de vendas, quantas reuniões eu preciso, para quantos follows eu preciso, para quantos e-mails, para quantos convites, para quantas ligações, e entender o comportamento comercial mesmo através dessa metodologia que é a mais consagrada hoje do B2B, que é a receita previsível, né? Mas o nosso tema de hoje é focado no social selling, que ele extrapola isso para as redes sociais. E aí eu separei uma pergunta aqui de roteiro, Ale, a ideia é ter um papo, mas tem uma que eu queria te fazer, que é: como que você explica o social selling para uma pessoa que ainda não conhece? Eu estou aprendendo, acabei de entrar na nossa live aqui porque eu fiquei curioso e quero saber como que eu começo. Como que você sim. explicaria para essa pessoa? De forma bem simples, tá? É gerar uma conversa ali com o lead que você quer, de uma forma não, vamos dizer assim, não perdida, né? Porque até às vezes a gente conversa com alguns clientes nossos, mas Alexandre, o pessoal fala que a gente não pode ser
vamos dizer assim, agressivo, né? Primeiro eu tenho que gerar valor para depois falar de vendas e tal. Então, por exemplo, pensando em LinkedIn, né? O nosso social selling que a gente faz ali é uma copy totalmente focada nas dores que tu resolve daquele perfil de cliente que você quer atingir, né? Então, assim, não é metralhar todo mundo, né, para tentar converter qualquer coisa, não. É uma coisa mais inteligente, é uma segmentação no ICP que você atende, né, com um discurso que vai chamar a atenção daquele público. Então, a gente faz um outbound, né, não um inbound. Então, a gente vai entrar em contato individualmente com cada um desses potenciais clientes no LinkedIn, falando algo que possa ser uma dor que ele venha a ter, né? Lógico, isso tudo com uma pesquisa prévia em quem eu vou falar, né? Eu vou entrar lá, vou dar uma olhada às empresas, vou ver, dependendo do LinkedIn que eu estou usando, eu posso ver o porte, né? Fazer uma pesquisa por cargos, eu vou fazer uma busca por região, eu vou fazer uma busca por setor, eu vou fazer uma busca por faturamento, eu vou fazer uma busca, enfim, tem vários critérios, e aí de acordo com a sua assinatura ou não do LinkedIn, a versão gratuita também permite fazer muita coisa, né? Aí sim... Parâmetros mais restritos, né? Mas ainda assim é muito poderosa a ferramenta de pesquisa do Exato. LinkedIn. Ela acaba sendo muito útil para quem faz venda B2B por causa disso, né? Então, e outra, a interrupção que, na verdade, vai ser gerada ali, ela é vista com valor para quem está recebendo aquela mensagem, né? Então, dependendo de como você aborda, né, a pessoa ali, você vai atrair ou não aquele contato, né? Mas, assim, social selling é isso, é você gerar um valor, né, para aquela pessoa que é o seu potencial cliente. Aí nós temos, vamos separar, nós temos um inbound e o outbound. O inbound, você vai gerar conteúdo, vai ter uma autoridade, você vai ter pessoas interagindo naquele conteúdo, né, ou você vai estar colaborando com outros conteúdos ali, outros grupos, e aí essas pessoas vêm até você, né? Então, esse é um modelo que também funciona. O ideal é equilibrar os dois, né? Então, o outbound, eu acho ele mais simples de executar, porque você não precisa estar se preocupando tanto em criar conteúdo o tempo inteiro lá no LinkedIn, né? Então, você pode, lógico, você tem que ter um bom perfil, né, no sentido de estar bem descrito ali, você colocar o que você faz, o que você ajuda a resolver, uma boa informação sobre a empresa que você trabalha, os produtos que você oferece, ajuda o contato a entender o que você está falando, né? Então, é uma forma de complementar. E aí você vai largando vários calls to actions no teu perfil, né, ou links para algum lugar que você quer levar eles, né, ou o seu contato. Né? Às vezes você pode deixar o WhatsApp ali, enfim. A ideia é você manter em contato com uma lista de potenciais clientes, alguns, uma certa taxa, vai responder. Né? Então, essa é a ideia, não parar, é sempre continuar. E aí você fica martelando, vamos dizer assim, de tempos em tempos naquela quantidade de leads que podem vir a fechar com você em algum dia, né? Sem dúvida. Escala é frequência, né? Tem que fazer todo dia, no dia que dá muita resposta, no dia que dá pouca resposta, mas tem que manter a frequência. Você falou uma coisa muito importante, né? Qualquer ação de vendas, qualquer ação de marketing, ela precisa ter um público-alvo bem definido, né? A gente até fez, eu ministrei um webinar no nosso YouTube explicando todas as possibilidades que existem gratuitas de definir um bom público-alvo e falei bastante do LinkedIn. Você não precisa ter o LinkedIn Premium para você poder fazer um estudo de mercado muito elaborado. As ferramentas padrões ali, os filtros padrões, eles já funcionam bem. Mas você falou uma coisa, Ale, que eu acho importante a gente comentar quando fala de social selling, e ações de receita previsível em geral, que é sobre conseguir escalar isso e acompanhar os números, né? Porque o problema maior não é quando você faz e dá errado, né? Porque isso aí você vai lá, corrige e acerta. O problema é quando você faz e dá certo e não sabe por quê. Você não sabe replicar, você não tem números. Então, para quem está começando, como a gente falou, o que você indica de acompanhamento de métricas? Quais são as principais para iniciar? Para a gente não chegar falando de social selling index, algoritmos e tudo mais, mas eu sei que dá para você iniciar com números mais tranquilos, mais fáceis de avaliar e que dão notas tão importantes quanto números mais elaborados, né? Uhum. Isso, Então, você falou do SSI,
a gente pode voltar nele em seguida, né? Mas, assim, basicão, tá? Não tenho ferramenta, eu quero acompanhar o meu resultado. Você vai contabilizar pela interface mesmo do LinkedIn o volume de convites que você fez, o volume de aceites que você teve, aí você já vai ter uma taxa, né? Você vai dividir um pelo outro, vai descobrir a taxa dessa conversão. A partir daí, você vai começar a interagir, porque lá no LinkedIn, por padrão, você só consegue conversar com quem é primeiro grau. O que seria o primeiro grau? Você convida a pessoa para fazer parte da sua rede, ela aceita você e ela vira seu amigo lá dentro, né? Vamos dizer assim. E aí você consegue conversar via chat com ela. Então a lógica é essa: você vai contabilizar, depois que a pessoa te aceitou, você vai mandar uma primeira abordagem falando o que você resolve, né? Enfim, fazendo um approach ali. E aí você vai contabilizar quantas respostas você vai ter a partir dessas interações, né? E aí, então você vai conseguir converter a taxa de resposta, né? Então, em cima de tantos aceites, quantos me responderam? Então, a gente está montando um funil aí para analisar a performance daquela determinada campanha. Obviamente que na mão fica bem mais difícil você separar, né? Isso, por exemplo, daqui a pouco você está fazendo uma campanha para um público A, e aí você muda o público para um público B, aí já embanana tudo. Você vai ter que ter um trabalho para saber que o público A tem tal taxa, o público B tem outra taxa, né? E aí, em cima desses que respondem, vão ter as respostas positivas ou respostas negativas ou neutras, que você vai contabilizando também. Então, a ideia é você ter o máximo possível de interessados, e esses interessados, que são os que levantaram a mão, são os que você vai tentar fazer a reunião. Então, dentro do LinkedIn, a gente recomenda você ir até esse ponto. Depois da levantada de mão, o ideal é você sair da rede social e tentar já fazer a abordagem, por exemplo, pelo WhatsApp, ou uma ligação, enfim, outros meios que não dependam apenas lá da rede social. Então, isso é a receita de bolo mais simples possível, né? A ferramenta te ajuda a fazer isso de olho fechado, né? Você não precisa nem estar olhando para o LinkedIn para estar fazendo essas ações, né? Então, essa é a ideia. E o SSI, para quem não sabe, né, ele é um indicador que o LinkedIn te pontua dentro do LinkedIn mesmo. Você pode consultar esse valor, e aí ele te dá, são quatro quadrantes, né, onde cada um deles representa uma nota. Então, o quanto você se relaciona com novas pessoas, o quanto você publica, enfim, tem uma série de informações ali, e quanto maior a tua graduação, mais você é relevante dentro da rede. Então, quando alguém te procurar, ou quando alguém, sei lá, você vai postar alguma coisa, você começa a ganhar na posição ali do alcance e da visualização das pessoas, né? Você fica, vamos dizer assim, mais respeitável, ou com maior relevância dentro da rede, né? Não necessariamente você precisa ter um SSI alto para fazer negócio, né? Então, o outbound te permite você pular tudo isso. Se você tiver uma boa copy, uma boa lista e uma boa frequência, você pode colher resultados independente do SSI. E quanto mais você faz o processo de prospecção, maior vai aumentando o seu SSI também, né? Porque você vai estar se conectando com pessoas relevantes, você vai estar falando com essas pessoas vão estar respondendo, você vai estar interagindo, criando follow-ups ali, e tudo isso faz ponto no SSI. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu sempre comento quando chega essa dúvida aqui é que a gente não pode esquecer que estamos automatizando o comportamento humano numa rede social. E como que os humanos se comportam numa rede social? Você adiciona uma pessoa, essa pessoa aceita seu convite, depois disso você manda uma mensagem, você inicia um relacionamento, e aí você vai para as vias de fato, para tentar vender, para tentar chamar para uma visita, para tentar pegar o telefone, ligar. E eu gosto muito de explicar isso porque você trouxe um tema que é importante. Poxa, eu preciso realmente estar hiper atualizado, meu SSI lá em cima. Eu falo por mim, eu não tenho muitas redes sociais, eu tenho só o nosso LinkedIn aqui, que aí eu tento elaborar mais, principalmente por conta dos conteúdos da própria Ativaí. E quando eu não tinha o LinkedIn e fazia a prospecção por lá, não trabalhava em cima dele, não comentava, não postava, o meu resultado era um. O fato de eu compartilhar os posts da Ativaí, interagir com os conhecidos ainda, né? Tem muita gente, tem bastante pessoas que não conhecem pessoalmente na rede social, então interagia só com os conhecidos e fazia comentários reais, fazia interações reais, só isso já melhorou demais minha prospecção.
Tem Uhum. relação direta? Não tem, mas você utilizar bem a ferramenta, utilizar bem a rede social, ela já naturalmente melhora seu SSI, né? Então tem que olhar os números sim, mas tem que entender o funcionamento de toda a rede social, de todo o canal que você está trabalhando para poder fazer prospecção, né? O que me leva à dúvida mais comum que eu recebo aqui, Ale, e acho importante a gente discutir sobre isso. Social selling funciona para o B2B? Opa, funciona muito. Eu vou te dizer que hoje é indispensável você não trabalhar ali, você está deixando dinheiro na mesa, né? Porque às vezes você não consegue chegar num decisor por outro meio, né? Na época da pandemia, né, que a gente é pré-pandemia, nossa solução. Na época da pandemia acabou, você não conseguia entrar em contato com ninguém porque as pessoas não estavam mais nos escritórios, até as empresas ajustarem os e-mails e as VPNs da vida para o pessoal ter acesso. Como é que você entrava em contato com isso? Acabou os eventos, né? Foi tudo muito acelerado, né, para converter para um social selling mais ativo, né? Então, a gente pode dizer que o mundo é outro depois da pandemia, né? Inclusive nesse processo. Não dá para negligenciar, né? Porque você vai acabar deixando muita oportunidade parada. Se você não está fazendo, provavelmente seu concorrente vai estar. E acessando as pessoas ali, né? E quando a gente fala do B2B, precisamos sempre lembrar que estamos falando de vendas complexas, que levam a ser vendas consultivas, e que o relacionamento ele toma um poder maior, né? Eu gosto muito de Uhum, como o Neil Heckman fala no Spin Selling, das vendas grandes e vendas simples, ele faz essa diferenciação, né? As vendas simples são venda de loja, venda de comércio, que elas têm uma metodologia. Agora as vendas grandes, não. O relacionamento se torna muito mais importante, né? Ganha um espaço melhor. E relacionamento em todos os canais hoje em dia. Você foi muito sagaz, Ale. Depois da pandemia, o presencial perdeu muita força para o digital. Hoje, sua presença digital ela é tão importante ou mais do que a sua presença offline, no caso do profissional, né? Então, saber fazer um social selling de qualidade aqui, saber acessar as pessoas da forma correta e saber tirar essa grana da mesa que está aí parada no maior banco de dados corporativo do mundo, que é o LinkedIn hoje, é primordial para poder destravar aquela venda um pouco mais difícil, para tirar aquele contrato que não está saindo porque a pessoa não está tão confiante. Tem muitos benefícios que eu vejo que são indiretos, mas para mim o benefício mais direto é esse, criar conexão. Vendas complexas, consultivas e B2B, elas precisam do mínimo de conexão de relacionamento, profissional que seja, mas uma pessoa poder ter um histórico seu, poder ter um bom ambiente para te procurar, para te pesquisar. O e-mail ainda é muito frio nesse aspecto, né? Você não tem um perfil de e-mail, você não tem um histórico de e-mail, você não tem um CRM ali, você tem simplesmente um e-mail chegando na sua caixa. E a rede social não, né? Ela traz todo o histórico que nem eu e você falamos aqui, pô, de trabalhar com o LinkedIn desde 2003, 2007, 2000 e tanto. Se for entrar no meu perfil agora, ele tem um histórico gigantesco da minha carreira profissional. Isso traz informações, isso é relevante, isso é relacionamento também, né? Então, isso é muito importante. E para quem quer se tornar um social seller de qualidade, Ale, quais são as principais dicas que vocês dão aí na Cata Cliente? Então, precisa estar diariamente prospectando ali, né? Você vai precisar acompanhar o resultado, né? Então, hoje a gente recomenda para os nossos clientes entrarem diariamente, porque o produto ele faz muito do que você precisa fazer no LinkedIn só por ele, né? Mas você precisa complementar, você vai precisar entrar para ver o que o público está respondendo, você tem que classificar, marcar ali, vamos dizer assim, o lead score, para você entender o cenário daquelas campanhas, né? Você mantendo esse ritmo todos os dias, você vai conseguir gerar um resultado, né? E qual é o resultado pensando em prospecção? É gerar a levantada de mão e a reunião. Então, isso é vamos dizer assim, a cereja do bolo, é a ideia inicial. Porém, na medida que você vai se conectando com vários decisores relevantes aí do seu segmento, você acaba criando na sua rede, né, um networking extremamente qualificado. Então, você tem o contato de diversos decisores do seu negócio que em algum momento pode não ter levantado a mão ainda, mas futuramente você pode ter uma levantada de mão deles, né? Então, eles compartilham ali, na medida que vai aceitando, você vai tendo acesso a algumas informações, tipo WhatsApp,
pelo menos aí uns 40, 50, às vezes até 60% dos contatos que você aborda, eles compartilham o seu WhatsApp, né? Quase 100% compartilham o e-mail. E o detalhe, o e-mail que eles compartilham normalmente é o e-mail pessoal. Como é que eu vou fazer para chegar neles através do e-mail pessoal? É o mesmo e-mail nas outras redes sociais. Provavelmente é a mesma conta do Google, é a mesma conta da Meta, é a mesma conta lá do YouTube. Então, eu consigo depois alimentar o meu marketing para fazer um tipo de trabalho de remarketing em cima dessa galera. Então, eu posso fazer audiência customizada apontando somente para os meus decisores. Então, eu vou ser muito mais efetivo, né? Então, a ideia é que você vai chegar no teu alvo por tudo que é canal, né? E ele não vai perceber, né, por onde que foi. Às vezes a gente recebe oportunidades onde o lead fala que viu a gente, sei lá onde, e na verdade a gente sabe que a gente abordou ele de diversas formas, né? Então, para ele nos ver lá na Meta, por exemplo, antes a gente abordou ele no LinkedIn, antes a gente conseguiu conexão, antes a gente fez todo um trabalho de remarketing para depois ele vir lá na Meta, ou no Instagram, no Facebook da vida, e nos ver lá e entrar no site, né? Eu acho muito engraçado, o lead sempre se percebe no meio do funil, né? Quando a gente vai puxar lá o começo de tudo, né? Você já está perseguindo ele há um tempo. Ah, mas muito bom, Ale. E sobre o que você falou, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou, pô, é importante automatizar, né? Porque você ganha escala, mas a automação do LinkedIn, ela traz um benefício muito grande para mim, indireto, que é, primeiro de tudo, criar uma base de contatos dentro de perfis que fazem sentido para você, né? Então, manualmente isso é muito difícil, ficar caçando na unha se o cargo está correto, se o tamanho da empresa é adequado, se vai valer a pena eu adicionar aquela pessoa para adicionar e depois ela não te aceitar de volta e você ficar dando com a cara na parede. Mas sobre gestão, sobre otimização e performance mesmo, falando agora em questão de resultado, porque prospecção é resultado, né, no fim das contas. Uhum. Como que a automação pode ser útil, né? Para além de otimizar tempo, para além de otimizar essa parte dos efeitos colaterais positivos, né? Como que você vê que a automação pode ser um caminho aqui para ganho de performance? Esses são os pontos que nós comentamos ali no início, né? Vamos botar números na mesa. Um perfil do LinkedIn libera 100 convites por semana. Nós estamos falando que uma conta no LinkedIn pode entrar em contato com 400 leads por semana. Se você tiver um time de 3 vendedores, 10 vendedores, você multiplica, né? Então vamos pegar aí, eu tenho 3 vendedores, nós estamos falando de 1.200 potenciais leads convidados, tá? Matematicamente, tá? Historicamente, isso a gente tem um benchmark gigantesco, né? Na nossa base, são milhões e milhões de interações. A gente sabe que em torno de 50% a 60% aceitam, né? Vamos pegar 50% para facilitar o cálculo. Nós estamos falando que de 1.200, se forem 3 vendedores, nós vamos conseguir 600 contatos dentro de um mês. Você imagina o seguinte, desses 600 contatos, você vai conseguir abordar pelo WhatsApp uns 300, né? Então, são pessoas que têm um perfil, são pessoas de decisão, são pessoas que vai ter vamos dizer assim, vai ressoar para eles o que você está ofertando, provavelmente como uma solução de dor. Então, a chance de você levar isso para uma reunião é enorme, né? Então, cada negócio conhece o seu ciclo, né? O nosso tem uma determinada característica. Se é um produto mais complexo, é um pouco mais. O importante eu preciso chamar a atenção daquele decisor e dali sair para uma reunião. Aí, dentro da reunião, vai gerar o ciclo normal de vendas, né? Então, quando bate um interessado no seu negócio, qual é o seu ciclo de vendas, né? Vamos separar prospecção e vendas, né? A prospecção tem que entregar lá no processo de vendas leads interessados para a reunião. Então, isso é extremamente previsível. Depois que você começa a pegar a sequência ali e entender, depois de 2, 3 campanhas que você faça, você já entende o seu perfil e do seu público-alvo, como é que ele interage no LinkedIn, né? Então, você já consegue imaginar, vou precisar um mês para gerar tantas reuniões, ou 2 meses, sei lá, ou tantos usuários. Fica muito fácil, né, de você replicar o cenário e medir resultado com isso. Você potencializa os ganhos, né?
Porque é natural também. Aqui a gente trabalha com muitas pequenas e médias empresas e as pessoas elas usam muitas vezes a prospecção como estudo de caso, né? Para aprender na hora quem é o público-alvo, quem é o cliente, fazer esses testes. E, de novo, na mão, isso toma um tempo gigantesco, Ah, né? sim, sim. Fora que é importante você errar rápido, né? E aí, se você... Às vezes a nossa percepção é diferente da medição. Então, não dá certo, eu tô tentando e não tá dando certo. Porque às vezes você, nas primeiras dificuldades, você desiste, né? Dói, Sim, né? Tem aquela frustrante, né? brincadeira. Tem aquela brincadeira, né? O não, eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação, né? Na prospecção é mais ou menos por aí. E as pessoas às vezes não estão muito dispostas a tentar se humilhar para conseguir o contato. Se tu botar no robô ali, tu não perde muito tempo, né? Tu só vai olhar as levantadas de mão. Então torna até uma ação bem mais prazerosa de executar, né? Se torna mais fácil o trabalho do comercial, né? Eu falo que Sim. o vendedor, o SDR, gestor de vendas, quem está envolvido com o departamento comercial tem que saber que o trabalho é ouvir não, né? Porque o sim ele vai ser bem mais raro, né? O não que vai vir com mais Uhum. frequência. Mas, Ale, muito bom, muito bacana o papo. E eu queria comentar sobre uma coisa, falar um pouco da nossa experiência, porque você trouxe um tema que a gente aqui na Ativa aí se interessa muito, como especialistas em prospecção digital, multicanal, que é o WhatsApp, né? O WhatsApp ele é Uhum. nitidamente um canal de interesse global, todo mundo está querendo saber como fazer prospecção via WhatsApp hoje, como o telefone que voltou a ser um canal, né, de importância. Você foi muito sagaz, pô, durante a pandemia saiu todo mundo do escritório, o WhatsApp perdeu, o telefone em si perdeu muita força. E de uns anos para cá a gente vê que voltou esse hábito, né? Tinha o debate da geração atual, não gostar de usar o telefone, que na verdade, né, a gente estava realmente passando no momento, hoje o telefone voltou a ser uma ferramenta de alta performance de vendas, só que ele tem um problema muito grande que 99% dos telefones no mundo são pessoais. Então, a restrição é muito grande, né, sobre como conseguir esses números. E a maior dúvida que a gente recebe aqui de quem está interessado em utilizar o telefone, muitas vezes por mudar o call to action, falou, putz, Vini, reunião não é o primeiro passo, eu preciso ligar, ou então eu preciso entregar um orçamento, ou eu preciso fazer uma visita, meu call to action não pode ser reunião. O interesse é muito grande no WhatsApp, eu falo muito sobre a disponibilidade do WhatsApp de forma legal pelo LinkedIn, porque, sim, uma boa parte dos usuários entra pelo telefone, eu tenho certeza absoluta. Se cadastrou através de um aplicativo do LinkedIn, a gente sabe como o mobile é muito forte, né, em questão de acesso. O LinkedIn é muito forte no web também, porque foi onde se cresceu, mas vivemos numa geração em que os aplicativos são as principais fontes de informação. E quando você se cadastra no LinkedIn pelo seu telefone, usando o seu telefone, não usando o e-mail, não usando nenhuma forma, isso fica disponível. Os termos de uso e política de privacidade do LinkedIn liberam isso, né? E temos Liberto. sempre que lembrar que o LinkedIn é uma empresa privada, que cuja dona é a Microsoft, então ela pode liberar os dados de quem se inscrever nela sem problema nenhum, de forma legal. E é um efeito colateral positivo muito bacana também, né? Porque, assim, esse não é todas as informações que você falou, por exemplo, 60% das pessoas com quem eu falo vão ter. Meu perfil, por ser hiper antigo, não tem meu telefone lá. Eu ainda uso o e-mail, bom e velho Gmail para poder entrar. Mas é muito comum, eu vejo cada vez mais. A gente utilizou o banco de dados do LinkedIn desde sempre, desde 2019, quando a empresa começou. E hoje é mais comum ter e-mails, hoje é mais comum ter telefones, acho que as pessoas também estão mais propensas a serem prospectadas, né? E Sim. e a gente sabe que o multicanal aqui, ele potencializa resultados, né? Aí você falou muito bem sobre o social selling ser o passo de entrada, a gente poder iniciar o funil e levar para outros canais, né? Poder levar para o WhatsApp, poder levar para uma reunião, poder levar para uma visita presencial. Conta um pouco para a gente de como que você vê o social selling colaborando com a prospecção multicanal mesmo, Ale. Cara, ela é completamente, vamos dizer assim, acrescenta uma camada a mais aí de resultado, tá? Porque é incrível como o WhatsApp as pessoas respondem, né? Voltando no ponto que você estava falando, em relação, principalmente assim, a preocupação com o LGPD, né? Cada pessoa no seu perfil do LinkedIn tem uma opção de decidir se eu quero ou não compartilhar os dados com as minhas conexões de primeiro grau, com segundo grau e assim por diante, né, terceiro grau. Então,
a partir do momento que eu autorizo quem é de primeiro grau, ou seja, meus amigos, a verem o meu telefone, é basicamente, quando eu aceito um convite, eu estou trocando um cartão de visitas. Né? Então, dentro do LinkedIn, lá tem o meu cartão de visitas, quando eu aceito você, você tem acesso a ele, né? Fazendo uma analogia. E aí, aquele cartão está disponível para eu interagir com você pelos outros canais. Né? Então, para nós, é muito natural abordar pelo WhatsApp logo em seguida. Né? Todo mundo? Não, nem todo mundo. A gente pode escolher, num primeiro momento, abordar no WhatsApp quem está levantando a mão. Né? Ou eu posso fazer um aquecimento, um reaquecimento de leads que ficaram para trás, leads que deram uma primeira conversa lá no LinkedIn, mas não foram adiante, mesmo com follow-ups. Né? Também dá para usar a estratégia de todo mundo que aceita e tem o WhatsApp, você mandar um agradecimento, uma primeira mensagem: ô fulano, vi que você me aceitou lá no LinkedIn, podemos manter contato por aqui, né? Ou vamos manter contato por aqui, enfim. Aí você cria uma estratégia de abordagem de WhatsApp, fazendo um link, né, da onde que saiu aquele contato. Então, a Meta oferece uma API oficial para quem quiser usar isso em aplicativos, né? E aí você consegue disparar isso em volume, ou você pode usar o seu WhatsApp Business ou o seu WhatsApp pessoal com bastante parcimônia aí para você não ter problema, né? Então, tem que ter bastante cuidado aí com esses volumes, né? Quando você está usando uma versão normal de WhatsApp, vamos chamar assim, né? Que ela não é feita para você fazer disparos em massa, né? Mas você pode escolher ali alguns leads que lhe aceitaram para fazer uma abordagem, pelo menos aqueles mais interessantes, né? Pelo WhatsApp. Né? Assim como o e-mail ou outros canais que você queira adotar, né? Pois é, nem falamos de outras redes sociais, o foco ficou no LinkedIn aqui, mas social selling é social, né? Então qualquer outra rede social pode se beneficiar desse método, dessa metodologia, mas o que você falou é muito importante. A gente fala muito do social selling como uma novidade, não é, a estratégia ela já existia, né? Você só está adaptando a essa realidade de redes sociais que a gente vive hoje. Amanhã essa realidade muda, a estratégia muda também, mas a personalização aqui e o zelo, ele é muito importante, né? Então, falar com a pessoa quando você tem o consentimento dela, a partir do momento que ela faz determinadas ações que você entende que está no seu funil como prioritárias, também potencializa seu resultado. E o mais importante, né? Não é disparos em massa a êxito. Isso independente do canal, independente do WhatsApp, do LinkedIn, do e-mail, do que for que você definir, né? Isso tem que ter uma estratégia por trás. A gente está falando de vendas, no fim das contas, e vendas é comunicação e relacionamento, né? E são ciências, comunicação e relacionamento. Então você tem métodos para trabalhar bem, você tem métodos para poder potencializar seu resultado através da metodologia da social selling. O multicanal ele é poderoso, sim. E falando da nossa própria experiência, né? Nós somos uma empresa que diversifica os canais, né? Nós não trabalhamos sempre com o LinkedIn, nós não trabalhamos sempre com o telefone ou com o e-mail. A gente tenta entender como que os canais eles se relacionam. Isso desde a nossa formação lá atrás, né? O e-mail em 2019, 2020 era a menina dos olhos de ouro. Você mandava poucos, chegava, já a resposta, já tinha interação. Isso era muito pujante. Ele está passando por uma transformação. Ele não é pior, mas ele já não carrega todo o piano que carregava lá atrás. Como você potencializa um canal tão positivo, então? Eu estou muito feliz, trazendo boas conexões no LinkedIn, podendo cercar ele através de estratégias de remarketing, a participação via o telefone também, aí dos métodos mais íntimos de todos, e criando relacionamento com essa pessoa, eu vejo que é o grande caminho que o multicanal pode proporcionar aí para gerar boas vendas, né? A gente está falando de novo, vendas B2B, complexas, consultivas, que necessitam de um bom relacionamento construído, da formação de valor bem desenhada, as necessidades bem elaboradas, para a pessoa entender que, de fato, ela pode confiar em você para resolver o problema dela, né? E essas vendas nós sabemos como elas são. Muito bom, Ale, muito bom. É isso aí. Assim, organizando mentalmente, como é que a gente, pelo menos, organiza as nossas ações. O LinkedIn, para a gente, bom, tem 80 milhões, se eu não me engano, de brasileiros lá, né? Então, muita gente com perfil profissional ali, né? Em cargos de decisão. Então, assim, ali para mim é uma busca de leads. Então, outbound, LinkedIn. Né? Dá para fazer também publicações. Então, mas na medida que você aumenta
seu volume de conexões, o teu alcance também aumenta. Então, não dá para fugir, tem que fazer o outbound ali. O Instagram, por exemplo, e Facebook da vida, a gente entende como um megafone, né? Então, a gente divulga topo de funil nessas outras mídias, né? Que são propagandas para aparecer para aqueles caras que têm um perfil similar aos que a gente está abordando no LinkedIn. Então, a gente consegue fazer vamos dizer assim, esse approach, né? Essa inferência. O offline, fazendo uma analogia com o offline, é basicamente botar um comercial no horário nobre, né, da TV. Isso. Fala com todo mundo e pensa ali quem que são os principais, né? Exatamente. Então, eu estou abordando, eu escolho quem eu quero abordar dentro do LinkedIn, meu alvo é mira laser, né? Aí depois, à medida que eu conquisto a minha rede, ela vai aumentando gradativamente aí, não só a minha, mas do meu time inteiro, né? Imagina uma empresa com 10 vendedores ali, consegue fazer 1000 conexões por semana. Então, isso gera uma escala, né? A gente não consegue escalar muito volume por usuário, mas num time, isso começa a dar graça bem rápido, até porque a ferramenta que a gente usa, né, o Kata, ele não permite, por padrão, que as pessoas convidem os mesmos. Então, você consegue garantir um crescimento de pessoas Orgânico diferentes. Real, né? A partir disso, eu já consigo ter público suficiente para criar campanhas nas outras redes, que aí cada rede vai ter sua estratégia. Então, lá no Insta e no Face são propagandas de topo de funil, né? O YouTube também é mais educativo, mas também é um tipo de topo de funil, e assim funciona, e o ciclo vai se retroalimentando. Tá? Então, pessoas que eu tive contato há muito tempo atrás, dentro do LinkedIn, que não aconteceu nada, eu também posso fazer uma nova ação em cima deles, ou via WhatsApp, daí é uma ação mais direta, ou pelo próprio LinkedIn de novo. Então, dá para mesclar daí várias ações de fluxos, né? Então, daí aí você vai ajustando campanhas de reaquecimento de oportunidades. Então, o nosso CRM está sempre cheio de leads ali que não fecharam o negócio, que a gente pode criar campanhas de diversos tipos, né? Mas tudo começou conectando com o primeiro contato lá no LinkedIn. Né? Então, para nós, pelo menos para o nosso negócio, o LinkedIn é o primeiro passo para começar a entrar em contato com o lead certo. Né? Existem outras soluções e outras maneiras de encontrar decisores, mas o LinkedIn é a melhor delas, porque eu consigo chegar no gerente, no diretor, né? É uma base de dados muito boa, né? Em várias camadas de negócio. E eu acho impressionante, eu sou um estudioso de marketing, vendas e administração de empresas em geral, e é impressionante como as estratégias, elas se reciclam, né? Você falou, pô, o LinkedIn ele é muito bom porque eu falo com o diretor, não dá certo, eu vou para o gerente, deu errado, eu subo para o C-Level. E é uma das estratégias mais velhas do livro de vendas, que é o quê? Tentei falar com o diretor na loja, não deu certo. Cato o telefone e peço o ramal de quem está abaixo dele, peço para falar com quem está acima. Utilizava-se muito as listas amarelas no passado, né? Não vou ter a idade aqui, mas muito bom, Ale. Estamos chegando nos finalmente. Sei que dá para ficar falando sobre isso horas, não entramos nem na bola da vez, que é o TikTok, a rede que está em alta. Você falou do YouTube também, faltou muito pouco, tem muita coisa boa para se falar de social selling no YouTube, mas, como eu falei, estamos chegando pela hora aqui, eu queria te dar um espaço aqui agora para você fazer a divulgação de um conteúdo muito bom que o Kata fez, que é do e-book de vocês, falando sobre essa prospecção multicanal. Conta um pouco desse material para a gente vai mandar aqui nos comentários o link também para quem quiser baixar, para quem quiser já tá com esse acesso aí, ter uma base para poder iniciar esse projeto, esse processo internamente, para poder melhorar o processo. Conta um pouco para a gente desse material que vocês produziram. Legal. A gente fez um e-book, está no nosso site, né? Você pode entrar ali em www.catacliente.com.br, né? Ou daqui a pouco, se você pedir aqui no direct aí para a turma da Ativaí ou para a nossa turma aí do Cata, a gente depois pode encaminhar o link. Mas, em princípio, tá, é um documento que fala um pouquinho de tudo isso que eu comentei, mostra exemplos de como abordar, de como construir uma campanha, de como extrair essas listas e criar campanha na Meta, por exemplo. Então, tem vários hacks ali que você pode usar. É óbvio que o documento está todo orientado à nossa ferramenta, mas dá para
entender o processo lendo esse material e aplicar manualmente. Se você tiver bastante disposição, você consegue, né? Porque é muitas etapas ali que a gente acaba executando com a solução, mas nada que você não possa adaptar aí a sua, pelo menos para quem está começando agora, né? A sua prospecção manual, né? Então ali tem várias dicas, né? Não só o e-book, mas a gente tem um blog no nosso site, nós também temos um fórum que é aberto, então, tanto fórum.catacliente.com.br quanto o blog no site do Catacliente, você tem acesso a muito conteúdo, muitas dicas valiosas de prospecção, e dicas de LinkedIn, dica de multicanal, enfim. Instagram aqui, participando com a gente, né? Isso. Então, é só ir ali e buscar essa informação, né? Muito bom buscar direto da fonte de quem é especialista. E para complementar, a gente falou, eu falei no início da live aqui, antes de você entrar, Lei, que a gente tinha 2 materiais. O seu é muito rico, eu sou muito fã, não ia sair divulgando assim a esmo, não, de graça, de besteira, realmente trazendo um conteúdo que a gente julga muito interessante para quem está interessado em saber mais sobre social selling, prospecção multicanal. Esse aí é um e-book muito bom. E nós fizemos também um aqui do nosso lado, você teve a oportunidade até de ver, de colaborar, focado em social selling, aí sim, não falando de prospecção multicanal, mas focado muito na parte de social selling, na parte de estratégias avançadas. Então eu trouxe o SSI aí para pontuar um pouco disso, pincelar, porque é quando você começa essa jornada do que você falou, de fazer manualmente, através da sua própria rede social, com um CNPJ e um sonho só, mas isso dá certo, isso funciona, a gente vê, eu tenho certeza que vocês no Cata também veem todos os dias bons profissionais, bons empreendedores, conseguindo crescer, conseguindo evoluir, conseguindo fazer negócio com um esforço manual e começando a ter vislumbres de fazer isso automaticamente, com apoio de ferramentas, com apoio de equipe. Também temos um e-book falando sobre como evoluir, como avançar em estratégia de social selling. Está aqui nos comentários do mesmo jeito, mas faço das palavras do Ale a minha. Manda lá uma mensagem na nossa DM, manda um comentário no nosso post, chama a gente que a gente vai trabalhar bacana, entrega isso para vocês, mostra como nossa solução pode ser útil. Falem com o pessoal do Cata também, são muito bons parceiros de longuíssima data. Ale, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, de dividir todo esse conhecimento com a gente, isso é muito importante. Vamos fazer mais vezes, viu? Já estou ansioso para o próximo papo, mas agradeço mais uma vez aí. Obrigado, meu amigo. Opa, nós é que agradecemos, né? Fico bastante lisonjeado aí do convite. A gente também admira bastante o trabalho de vocês, né? A gente teve aí pessoalmente, foi em dezembro, né? Agora recente, e fiquei bastante impressionado aí com a estrutura dos processos de prospecção da Ativaí. Não parece, ouvindo a gente falar que parece fácil, mas não é fácil. Às vezes a gente precisa de um apoio aí para conseguir expandir a nossa atuação, né? Então é muito importante contar aí com produtos, com parceiros que possam, enfim, andar juntos conosco nessa jornada aí que é empreender, que é escalar negócios, que é fazer dar certo aquilo que a gente botou no papel um dia. Valeu, Vini, valeu, Ativaí aí, estamos sempre juntos. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Falou.